Salve galera, bem-vindos ao canal What's New, o que há de novo. Hoje trago para vocês uma pequena coleção de bugs comuns em games para PC. Isso daqui, gente, é uma coleção que eu fiz ao longo de todos os anos que eu já trabalhei na parte de informática e também como técnico. Então, dá uma conferida aí. Não deixe de deixar o seu like, dá aí um compartilhar, né, para ajudar o canal e principalmente se inscreva, se você puder. E a compartilhação é para tentar ajudar aí o povo gamer, né, que sofre com bugs e outros problemas técnicos. Então, fica a dica. Se o vídeo ficar muito longo para você, pule para a parte que você quer. Se você olhar aqui embaixo, vai perceber na barra que eu separei em capítulos. Então você vai para a parte que você está interessado. Não precisa ver o vídeo todo, mas não deixe de apoiar o canal, principalmente se alguma dessas dicas conseguir te ajudar. Beleza? Então bora lá. A primeira dica que eu dou para vocês é: veja a configuração do seu PC. Geralmente o pessoal gosta muito de querer jogar apenas. Sim, bastante gente comete esse erro. E daí não olha os requisitos mínimos para se jogar. Tem jogos, principalmente alguns novos, que só rodam se o Windows for, por exemplo, 64 bits. E tem algumas pessoas que não sabem disso. Também há alguns jogos que eles só rodam se for o Windows 10 Pro. O Home, ele não roda, tá? Então também tem esse monte de detalhe que passa batido. Então, a primeira dica: descubra qual versão do seu Windows e o que o seu PC tem. Uma dica que eu dou é para usar esse programinha aqui chamado HW Monitor. Ele serve tanto para monitorar o que acontece no seu PC, como também ele te dá uma informação das peças que você tem. Então isso daqui é uma ótima dica. Principalmente se você já está jogando e o seu jogo dá uma travada ou crasha ele, pode ser que a sua placa não esteja aguentando, ou seja, está pedindo mais memória do que ela tem. Pode ser que ela esquentou muito, tá? Ou o processador, no caso do jogo travar. Eu tive um problema há alguns anos atrás com o jogo Mafia 3, onde se eu colocasse ele no talo, meu processador chegava a mais de 80 graus. E daí sozinho o jogo travava, a placa junto, e às vezes eu tinha até que desligar, ou ele mesmo desligava. Também aqui em cima você pode ver a voltagem. Lembrando que não precisa saber nada técnico, basta você olhar que você vai ver que tem um valor mínimo e um valor máximo. E aqui você vai conseguir ver nessa linha o valor atual, em tempo real. Então, para o seu PC estar tudo funcionando bem, ele não pode estar abaixo do mínimo e nem passar desse outro que é o máximo. E assim você consegue acompanhar se está tudo certo com o seu computador. Beleza? Então essa é a minha primeira dica. Outra é descobrir qual versão do Windows você tem. Principalmente se o seu é o Windows 7, que tem a versão 32, que também é chamada de x86, e a versão 64 bits. Então, basta você segurar a tecla do Windows, sabe aquele botãozinho que quase ninguém usa? Então, aquele lá. Você segura, você não aperta ele. Segura ele e aperta um botão do seu teclado chamado Pause Break. Ao apertar essa sequência, ele abre e ele te dá uma especificação rápida do seu PC. No caso o meu é o Windows 10, AMD Ryzen 7, o 2700 de 8 núcleos, 16 de RAM. Preste muita atenção aqui, ó.
sistema operacional 64 bits com processador com base em 64 bits. Então isso daqui faz muita diferença para você saber. A segunda dica, de novo, apertando a mesma sequência de botões e indo aqui onde está escrito gerenciador de dispositivo, você consegue conferir as peças e os drivers que estão no seu computador. Se por acaso você perceber algum ícone amarelo ou algum triângulo amarelo, pode ser que ou o driver do seu computador não é compatível com a versão do Windows que você tem, pode ser o driver de algum processador, placa ou alguma coisa que você instalou antigo e ele não foi reconhecido, ou às vezes você usa o computador e nunca percebeu porque nunca tinha dado problema, mas não está instalado o driver. Então, se quando você olhar nessa lista aqui do lado, você perceber que algum desses componentes está com um ícone amarelo, ou pior de todos, vermelho, que daí quer dizer que ele não está funcionando direito, significa que você deve ver o nome e procurar o driver do que você precisa, ok? Então essa é mais uma dica. Dicas agora para erros na execução do jogo, ou seja, o jogo nem abre. A primeira dica que eu dou é você ir no seu computador até a pasta do jogo. Uma dica de atalho aí para quem não manja, tecla do Windows, letra E. Muito mais rápido do que você ficar procurando. Ache o jogo. Vou na minha pasta de games, aqui onde eu tenho alguns. Vou dar um exemplo. Você deve achar o executável dele. Ah, mas eu não sei onde está esse executável. Calma. É só você aqui na área de trabalho clicar com o botão direito em cima do ícone e vai ter uma opção que vai estar escrito abrir local do arquivo. Assim você consegue achar onde ele está instalado sem precisar procurar. Mas se você lembra ou sabe, fica mais fácil. Então a gente pode procurar em várias pastas aqui, que vocês vão ver vários executáveis. Qual é a dica que eu dou para vocês? Aqui no caso ele, o aplicativo do jogo mesmo. Faça tanto a instalação, isso é um detalhe importante. Tem gente que instala normal e depois no executável do jogo, a pessoa quer mudar aqui, por exemplo, propriedades, daí ela vem compatibilidade, quer mudar. Gente, quando o jogo está sendo instalado, arquivos ocultos e pastas ocultas que você não vê, aparecem lá dentro do computador, elas estão em algum lugar. Tem jeitos de se ver, mas se você também errar, você pode ferrar de vez o seu PC. Então, qual é a dica? Na hora de instalar um jogo, se ele for de uns 2, 3 anos atrás, já coloca ele com compatibilidade com o Windows 7. Botão direito, propriedades, compatibilidade, executar o programa em modo de compatibilidade, escolhe o Windows 7. Se o jogo for, por exemplo, que tem gente que gosta, eu mesmo instalei recentemente um jogo lá de 2005 para matar a saudade. Se for jogos antigos, aí você tem que colocar o Vista, tá? Pode ser também que apareça nas suas opções ainda o Windows XP. Se aparecer o Windows XP, você coloca ele então. De preferência, o Service Pack 2, beleza? Então essa é uma dica. Outra dica, também ainda na parte de instalar. Coloque para executar este programa como administrador, beleza? Então isso faz muita diferença também. Isso é na instalação, não é nem no jogo. Você clica em aplicar e você dá um OK. Ah, eu fiz isso na instalação e o jogo está dando problema. Então você vem no executável, tá? Ou no atalho. E vamos repetir de novo, porque você fez aquilo no instalador. Não é o jogo em si. Compatibilidade, executar. Aí você coloca qual que você quer, como eu havia dito. E você marca aqui, executar como administrador. Um bug que eu já vi no Fortnite. E pode acontecer com algumas pessoas. É o bug onde a Unreal 4, que seria Unreal 4, dá crash, trava e dá um erro. Isso daí pode ser também por má compatibilidade com a sua placa de vídeo, como também pode ser um bug mesmo quando o jogo está sendo executado. Então, essa é uma maneira, tá? Eu já vi em alguns sites gringos. Você coloca aqui, ó, desabilitar otimizações de tela inteira. Então, se caso acontecer o bug
do Unreal 4 travar o engine, der um crash, você pega e marca esta opção além das outras que eu falei e testa para você ver. Fecha, dá aplicar, ok, e daí você testa o jogo e vê se funcionou. Uma outra maneira de você tentar corrigir o bug do Unreal 4 é você, caso não tenha instalado, você vai precisar instalar o launcher da Epic. Se você já tem, porque esse jogo é o seu Fortnite, ou você comprou algum jogo lá na loja da Epic, você vai fazer desse jeito que eu estou mostrando aqui. Você vai abrir ele, você vai vir aqui nessa aba Real Engine, tá aqui embaixo, ó, que quase ninguém vê. E daí, ali no seu canto superior, percebam, tá escrito instalar a versão dele. E tá dizendo que não está instalado nenhuma versão dele, tá? Então você vai precisar instalar uma versão dele. A mais recente, por exemplo, é a 4.25.3. Essa daqui é a versão, tá, que temos mais recente. Então você vai simplesmente clicar aqui. Depois você vai clicar na aba Biblioteca. E aqui você pode ver que você vai escolher uma versão. Ele automaticamente coloca para você a mais recente. Então o que você faz? Você instala ela. Só isso. Você instala e depois de instalar você reinicia o seu computador e vê se o bug do crash do Unreal parou. Porque às vezes é algum arquivo específico, porque essa plataforma aqui de desenvolvimento de jogos não é todo jogo que usa, ela é meio que exclusiva. Então ela também tem arquivos, DLLs e registros que são únicos dela. Então às vezes pode estar acontecendo dele crashar porque ele não está encontrando algum arquivo. Então aqui também tem uma chance, tá, de você corrigir esse erro. Então você vai instalar o launcher da Epic, se você já não tiver ele, você vai aqui na lateral Unreal. Daí depois você vai clicar Biblioteca, depois você vai clicar aqui em instalar. Só isso. Reinicia o PC e vê se voltou ao normal. Agora o bug, quando por exemplo ele fica travado na tela de carregamento, que é a famosa tela branca ou tela preta. Aí já é um pouco complicado, isso pode ser erro de DLL, erro de DirectX. Então, qual é a dica? Existe um programa que eu já disponibilizei aqui no site e também no canal, chamado All-in-On, ou I/O. O All-in-On é um buscador de arquivos que faltam na sua máquina. Então ele irá procurar na internet, você tem que estar conectado na internet, tudo que tiver faltando, desde DLLs, do Visual C+, qual a versão mais recente do DirectX ele também busca. Ele atualiza também o Java, ele atualiza também o Shockwave, o Flash Player. Então, isso daqui também é uma dica, gente, para quem está com problema, por exemplo, da tela do YouTube está travando, você está abrindo um programa, ou para quem aí edita vídeo, está usando Photoshop ou Vegas, e daí na hora de renderizar ele dá crash. E também, às vezes, quando você vai reproduzir algum vídeo ou música e ele não abre, ou então ele diz que não consegue carregar aquele formato de arquivo, tá? Esse programa também não resolve, não faz milagres, mas ele já dá uma grande ajuda, porque ele vai fazer uma busca completa no seu PC do que falta e é automático. Ele está em alemão, tá? Eu já fiz um vídeo, ó, vai aparecer aqui em cima no card, ensinando. Como o meu PC foi recém-formatado, tudo bonitinho, eu já usei ele. Mas basta você clicar e esperar, não precisa fazer mais nada. Ele começa também automático, você não precisa clicar em nada, ele já procura o que falta, ele só tem umas caixinhas aqui do seu lado esquerdo para você marcar. Você colocando as caixinhas, marcando todas, deixa ele fazer o resto, porque quando ele terminar ele também fecha sozinho, ok? Então isso daí ajuda bastante, principalmente esses erros, porque falta alguma DLL, algum erro de DirectX, algum erro, né, de OpenGL e assim por diante, beleza? Então essa daí também é outra dica. Também pode acontecer dele estar travando na tela, logo quando ele vai abrir, dar um erro, por causa que ele está sendo reproduzido em modo de tela cheia.
Se você conseguir pelo menos que ele fique na tela preta ou aquela branca, dica aqui de atalho no teclado. Segura o botão Alt e aperta Enter. Alt Enter faz ficar em modo janela e modo tela inteira. Você fazendo isso, às vezes o jogo funciona, tá? Então, às vezes o problema é que ele não está suportando a resolução padrão, ou às vezes, quando você baixou ele da internet, ele já vem numa resolução maior do que a do seu monitor. Porém, ele nem abre, nem dá tempo de você entrar para você mexer. Porém, quando você abre no modo janela, mesmo que ele esteja numa resolução 10 vezes maior que o seu monitor ou que a sua placa aguenta, no modo janela, mesmo que travando, dando lag, ele vai abrir. Então você tem a chance de conseguir chegar nas opções e lá você consegue mexer na configuração e diminuir a resolução ou mexer no gráfico. Aí você salva, fecha o jogo, abre de novo e provavelmente ele já abre normal. Aí dentro do jogo você pode colocar tela cheia ou você aperta de novo Alt Enter, que daí sozinho ele vira tela cheia de novo. Vou dar um exemplo para vocês. Você pega, abre um jogo qualquer. Vou pegar e abrir um jogo mais leve, imaginando que ele irá travar nessa tela logo de abertura, essa tela preta. Segura Alt Enter e espera. Se vocês perceberam, ao apertar Alt Enter, ele ficou em modo janela, mesmo que tivesse com uma resolução mais alta do que a do meu monitor e a tela estivesse travada. Então essa dica é se você ainda conseguir pelo menos ver a tela antes do jogo crashar e fechar sozinho. E daí nas configurações você consegue mudar. Mas se mesmo assim, o driver da sua placa de vídeo. Confere com o seu fabricante qual que é a marca dele e o modelo e procura o driver mais atual. Instala ele. Se por acaso continuar o erro, também tem uma outra dica. Procure lá por uma versão 2 ou 3 vezes antes da última. Vocês acham fácil no site, tanto lá da AMD Radeon quanto da NVIDIA da série GT, RTX e assim por diante. Você consegue pegar algumas versões antigas. Não antigas de anos, mas de alguns meses. E às vezes, por ela não estar otimizada, é esta versão que faz o seu jogo crashar. Então você baixa, tudo bem, uma versão mais recente e testa. Depois você pega e se não der certo, você baixa uma versão anterior do driver da sua placa de vídeo e testa para ver se dá certo, ok? Agora, um bug também que eu achei aí nesse tempo. Foi na verdade com 2 jogos e um pouco recente, a nova versão que saiu dos Caça-Fantasmas, os Ghostbusters videogame. Ele tem um bug com pessoas que usam placa de som que não é estéreo, que são aquelas 5.1 e 7.1. Também com as pessoas que usam headset, que são aqueles também de 5.1 e 7.1. O bug acontece porque quando você clica nas opções de áudio, tá, das configurações, se você for nela, vai aparecer que está tudo funcionando normal, sem problemas. Porém, se você for aqui, Windows, escrever painel de controle, clicar e ir nas opções de som, você vai achar qual aplicativo, qual placa que você está usando. No caso aqui eu tenho tanto as caixas de som quanto o painel frontal, mais ainda o DisplayPort, então aparece tudo isso aqui como opção de som e de reprodução. Você vai nas propriedades e daí você confere também aqui onde está escrito avançado, se está 16 qualidade de CD ou se está 1648 qualidade de DVD. Tem muito jogo que buga se tiver aqui com qualidade de DVD. Você deve colocar qualidade de CD. Então, se o seu jogo inicia, mas ele fica sem som,
ou você só escuta, por exemplo, o som das músicas, mas não tem a voz dos personagens, tenta fazer isso antes de abrir o jogo. Outra dica também, em vez de propriedades, vai em configuração. Coloque ele como estéreo, como se só tivesse duas caixinhas, mesmo você tendo home theater, mesmo você tendo subwoofer, mesmo você tendo headset 5.1, 7.1, etc. Coloque como estéreo, e daí o jogo irá reconhecer o som. Isso aconteceu também quando eu joguei Age of Empires, o 3, também teve esse bug, e demorou bastante para eu descobrir. Então, vamos lá para os próximos. Esses daqui que eu falei são os mais comuns, que são os mais fáceis de resolver, beleza? A gente também pode achar alguns bugs estranhos. Sim, eu não recordo agora o nome do jogo em si, mas quando eu ia inicializar o jogo, se a minha webcam tivesse ligada, conectada, não funcionando, mas a minha webcam tivesse com USB conectado no PC, o jogo não abria. E isso foi um bug que eu não achei solução nenhuma, e um dia, sem querer, limpando o computador e tinha deixado solto, fui tentar resolver o problema do jogo e ele abriu. E eu percebi isso, que foi por causa da webcam. Não me lembro agora o jogo, gente, mas sim, jogos têm esses bugs, tanto originais quanto piratas. Às vezes algum periférico seu que está conectado é que não deixa ele abrir ou funcionar direito, dá como se fosse conflito. Também aconteceu com outro jogo que eu tive, que foi o que aconteceu comigo, tá? Não sei se foi com os outros. Foi, deixa eu lembrar agora, quando eu joguei Sleeping Dogs. Tinha um bug que acontecia no teclado quando eu tinha que mirar, por causa que eu tinha deixado o meu controle ligado no PC. Porém, jogos de tiro eu prefiro jogar no teclado e no mouse. Então também pode ser isso, dependendo do jogo que você está jogando, se você usa controles para jogar tanto volante quanto joystick, joypad, pode ser da Microsoft, paralelo, do seu Play 3 ou 4, conectado, ou aqueles que são sem fio, que tem um sensor que fica conectado no seu PC, despluga ele. Deixa apenas teclado e mouse, sua internet, caixa de som. Aí o problema pode ser, se for periférico extra, entendeu? Vocês tirem. Também já aconteceu isso comigo. É uma outra dica que eu não achei na internet na época, e eu fiquei me matando, e depois do que aconteceu com a minha webcam, eu descobri isso, e daí sempre que algum jogo dá bug, a primeira coisa que eu faço é desplugar controle, HD externa que está ligada, minha webcam, coisas que não vão influenciar o jogo em si, beleza? Então, vamos lá, continuando. Também existe bugs de jogos, principalmente os de controle, que eles não são reconhecidos. Esses bugs de controles que não são reconhecidos, você precisa configurar o controle. Esta dica aqui, que eu também vou deixar aqui na descrição, é do X360. O X360 CE nada mais é do que um emulador que faz com que o jogo pense que o seu controle é um controle de Xbox, beleza? Então, tem como você pegar, você vai baixar este arquivo, eu vou deixar aqui na descrição, baixe ele. Eu vou deixar a versão de 64 e a versão de 32 bits. Lembra lá do começo do vídeo? Se você pulou, tem essa diferença. Você tem que saber na sua máquina qual que é. Volta lá no começo do vídeo que você vai descobrir como ver no seu PC. Então, você baixa ele e coloca no mesmo lugar que está o executável do seu jogo. De novo, se você não sabe como achar ou esqueceu onde está, clique em cima do atalho, vai lá em abrir local do arquivo e na onde ele abrir é onde você vai jogar isso aqui. Daí basta você conectar o seu controle e abrir ele. Eu usei muito esse programa antigamente, tá? Hoje em dia eu tenho controles que já reconhecem como controles de Xbox, então eu não preciso mais fazer isso. Mas basta você conectar, ok? Vou dar um exemplo. Venho aqui na pasta do meu jogo, pego aqui, por exemplo, a versão 64 bits. Vou encaixar agora o controle.
dou 2 cliques e abro. Ele vai automaticamente escanear e ver se está faltando alguma DLL para ele. Você clica em criar. E automaticamente, se você estiver conectado na internet, você vai clicar aqui em Next. E ele vai procurar a configuração já dos botões para o modelo do seu controle e compatível com o seu jogo. Você coloca Finish e pronto. Ele já configurou. Percebam que quando eu aperto aqui, ó, está já na ordem certinha os botões. Os gatilhos, os L1, R1, todos estão funcionando já. Então, ele faz automático para você. Você não precisa ficar se matando para fazer o jogo reconhecer cada botão. Que alguns outros, igual tem o Joy to Play, o X-Pad, você tem que configurar botão a botão. Esse daqui não. Tendo internet e você colocando a versão também do jogo, se ele é 64 ou não, e do seu computador, ele já faz automático, beleza? E ele cria os arquivos que são dele. No caso, como eu disse, não preciso no meu, então vou apagar. Era só uma demonstração. Então isso daqui é um jeito também de corrigir esse bug. E os jogos que não foram feitos para controle? Aí sim você vai precisar ou do X-Pad ou do Joy to Play. O Joy to Play, você colocando ele ou pegando o X-Pad, você vai ter que configurar botão a botão. Então você vai entrar primeiro no jogo, você vai anotar, tirar uma foto lá quando você for no menu, onde está dizendo o que cada tecla do teclado faz e o que faz no jogo. Depois você minimiza ele ou fecha o jogo, abre o programa que você escolheu, tá? Eu posso fazer depois, caso as pessoas peçam, um vídeo só mostrando do Joy to Play e do X-Pad. Você vai pegar e vai configurar ele, tudo bem? Aí você vai pegar botão por botão e colocar, por exemplo, a letra V bate. Eu coloco então qual botão no controle que eu quero que seja a letra V. Ah, a letra F é a que pega item. Eu coloco no controle um por um. É mais demorado, mas funciona também, beleza? Então essa é a dica caso você queira jogar um jogo que não seja configurado automaticamente para controles. Isso hoje em dia, depois de 2012, 13, é um pouco difícil, mas ainda tem alguns jogos. Mas para o pessoal que gosta de jogos antigos, tá? Tem que fazer isso daí. Então essa é a dica sobre controles. Agora uma outra dica também que pode ajudar as pessoas, tá? No caso eu vou mostrar aqui da NVIDIA. Indo em painel de configurações da sua placa de vídeo, você vai ver várias opções aqui nela. Clicando em ajustes de imagem, você pode fazer configurações diretas. O que são essas? Você já mexe aqui embaixo qual preferência você quer. Qualidade, balanceada ou desempenho. E ele já configura diretamente para você, tudo bem? Porém, há problemas que acontecem nesses dois aqui. Gerenciar as configurações 3D, você vai forçar o jogo a funcionar da maneira que você quer. Então, se você colocar aqui, ó, usar as configurações de imagem avançada, você clica em aplicar, mas daí você precisa vir aqui, ó, configurações em 3D. E aqui você pode habilitar e desabilitar as coisas. Isso daqui, gente, é um exemplo, tudo bem? Como eu falei, você testa e vê qual que dá certo. Às vezes, por exemplo, no jogo não tem como desabilitar, tá? Por exemplo, anti-alias. Você vem aqui e coloca desligado. Ele vai forçar o aplicativo ou o jogo a rodar sem isso estar ativado. Um outro exemplo, você pode colocar, por exemplo, buff triplo. Isso daqui é para ajudar, no caso da sua placa, se ela tiver um pouco de memória, não estiver usando tudo, para não dar tanta travada, principalmente em jogo de mundo aberto, ok? Tipo um GTA da vida e assim por diante. Então, se você olhar que não está atolada, a memória não está em 100% usando ela, sua placa não está no talo, você pode ativar isso daqui caso o jogo não tenha essa opção. Tem alguns jogos que não tem nas configurações o buff triplo. Então você pode ativar ele aqui e daí a sua placa vai forçar isso daí nele. Então aqui tem várias opções. Você tem que ver qual
o erro, o problema que está dando primeiro, porque são vários, não existe como eu mostrar um por um para vocês aqui, tá? E daí você configura qual que você acha que está dando problema. Aqui em configurações de som, também pode acontecer aqui no caso da física. Às vezes, tá? A sua placa de vídeo é melhor que o processador, ou o processador é melhor que a placa. Tem uma coisa chamada gargalo. Isso daí é quando as peças não estão, vamos dizer, acompanhando. Ou o processador empurra muito, entendeu? Que é muito potencial da placa e a coitada não aguenta. Ou o contrário, às vezes você tem uma placa boa e é o seu processador que não consegue fazer ela usar 100% dela. Ela chegar no máximo porque ele mesmo não aguenta. Então, infelizmente, esse problema é realmente trocar a peça. Você tem que, para uma placa de última geração, ter um processador também de última geração. Beleza? Então funciona mais ou menos assim. Mas aqui a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Vocês aqui em física, tá? No caso da NVIDIA. Eu não sei como que é no painel da Catalyst, que seria do pessoal que tem AMD e Radeon. Você pode escolher se você quer que a física seja processada pela sua placa de vídeo ou se a física vai ser processada pelo seu processador, ok? Então, nesse caso, você escolhe qual deles você acha mais potente, porque a física é aquilo que dá aquele movimento no cabelo, um movimento de objetos, de roupa, entendeu? De tecido, da água, folhas, grama. Então, às vezes, o bug pode estar acontecendo do seu jogo estar travando, lento, ou às vezes nem carregando, porque ele não está conseguindo processar. Então, você pode tentar mudar aqui, alterar, para você ver se você consegue uma melhoria, beleza? Outra coisa, você pode ver também se o seu computador ou seu monitor tem habilitado o Sync. O Sync seria a sincronização vertical, mas que porra é essa? Monitores funcionam com frequências. Tem várias, tá? As mais baixas são 50 e 60 e as mais altas são acima de 75, hoje em dia tem a 144 e assim por diante. Principalmente as pessoas aí que tem uma TV ou um monitor que já seja, por exemplo, Full HD ou até 4K. Então, se a sua placa também for compatível e o monitor, habilitar isso daqui vai fazer com que aquelas linhas onduladas que aparecem no jogo, principalmente quando você se movimenta muito rápido, tá? Com que elas sumam, porque daí ele vai fazer uma frequência de frames, tá? Você vai deixar uma frequência padrão para ele. Por exemplo, porque pode acontecer do seu monitor só aguentar 60, entendeu? Frames, que seriam, vamos traduzir para uma com a próxima, tipo FPS, tá? E daí o seu jogo tá chegando em, por exemplo, ele tá chegando em 100, 120. Daí você fala, porra, mas quanto mais FPS, mais frequência, melhor. Às vezes não. Se o seu monitor não é bom o suficiente, entenda a palavra bom, como que ele não tem esse recurso, tudo bem? Você pode ter eu já vi modelos mais recentes de monitores que eles não têm essas configurações, tá? Então você vai ter que habilitar ela aqui para ela conseguir funcionar, principalmente em tela cheia, tá? E mudar a resolução também. Às vezes o problema tá aqui, ó, tá vendo lá a frequência que eu falei, ó? Ela tem, no caso do meu monitor, tem 3. A ideal seria a de 75 para o meu monitor. Cliquei em aplicar. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver, mas as linhas aqui onde está escrito ficaram bem mais nítidas do que quando estava em 60. E isso nos jogos faz diferença também. Você deve sempre colocar a configuração do seu monitor padrão. Algumas placas, tá? Deixam você escolher configurações mais altas, resoluções mais altas, porém, às vezes elas não são as originais da sua placa ou do seu monitor. Percebam aqui embaixo que tem várias outras resoluções e configurações, porém só uma está escrito nativa. Essa nativa é a realmente usada pelo meu monitor e que também a minha placa aguenta. Então eu poderia colocar outra resolução aqui, mas isso daí pode dar bugs na placa. Então às vezes você tem um monitor alto e está com uma resolução baixa para ele, ou também o contrário, tá? Você está usando um monitor
e daí você está querendo usar uma resolução acima ou uma frequência aqui, ó, taxa de atualização maior do que a que ele suporta. Então isso vai dar bug no jogo. Ou ele pode travar, ou ele pode dar um crash. Bom, gente, é isso. Isso daqui é um vídeo longo, como eu falei. Agradeço a quem ficou até agora. Espero que alguma dessas dicas tenha ajudado. E mais pra frente eu farei outros vídeos com algumas dicas específicas para certos jogos e problemas que acontecem. Beleza? Então, fica a dica aí. Se inscreve no canal e acompanha, tá? E, se possível, compartilhe aí o vídeo e comenta aí embaixo se alguma dessas dicas que eu falei serviu para você ou te ajudou. Como eu disse, há pessoas aqui que já são experientes no mundo dos games, porém também há pessoas que não sabiam de nada disso que eu falei. Então aqui são algumas dicas, principalmente para quem é novato ou está entrando nessa área. Beleza? Então galera, se cuidem, até a próxima e falou!